infelizmente, o contexto atual que a gente está vivendo é um contexto de muita perda. São várias pessoas que perdem seus familiares, que perdem seus empregos, que perdem dinheiro, que perdem a posição numa classe social, econômica, enfim. Infelizmente, a gente está passando pela maior crise de saúde, né, já vivida por qualquer um de nós. Não só uma crise de saúde, uma crise de política, uma crise de economia. Enfim, são muitas crises que ensejam várias perdas. E diante de todas essas perdas, há uma tendência das pessoas de procurarem a religião. Isso porque, além de serem perdas, né, e além da perda por si só, já nos ligar com religiões, já nos aproximar com o discurso religioso, são perdas que, infelizmente, elas vêm desprovidas de sentido. Em que aspecto eu quero colocar, eu quero pontuar? A gente não entende muito bem esse vírus. A gente não sabe muito bem como é que ele funciona. Então, diante do desconhecimento, diante do dessabido, as pessoas costumam se aproximar daquilo que pode, então, dar um sentido, dar um norte para elas, dar um sentido para aquilo que não tem. O vírus não tem sentido. O vírus não tem sentido algum. Mas nós, sociedade, não nos, digamos assim, acostumamos, não nos conformamos com a falta de sentido. Nós buscamos sentido, inclusive, naquilo que não tem. Então, é normal que a religião acabe cumprindo um papel muito importante nesse momento onde nós vemos várias perdas devido a um vírus, devido a uma pandemia, um tanto sem sentido, certo? Um tanto sem sentido. É... Bem, um segundo. Um segundo. Enfim, então as pessoas vêm procurando mais a religião vem se tornando, digamos, um elemento mais próximo da vida das pessoas, justamente por essas perdas, por essa busca de sentido. Mas, e aqui eu quero frisar também um outro momento, não só o momento da pandemia, mas o momento após a pandemia, ou pós-pandemia, né? Depois que essa pandemia terminar. Olha só, depois que essa pandemia terminar, essa ideia das pessoas se aproximarem ainda mais da religião, eu acho que vai ficar ainda mais notório, ainda mais visível. Por que isso? Porque a religião é um fenômeno que, para que ocorra, para que se mantenha, ele precisa de congregação, ele precisa de aglomeração, precisa de muitas pessoas próximas, voltadas para a mesma fé. Se eu tenho uma fé individual, única, específica minha, eu não tenho a religião. A religião se torna quando se acontece, quando se forma, se constitui quando a minha fé, a minha crença começa a ser compartilhada com várias pessoas. Esse compartilhamento, essa reunião, essa aglomeração das pessoas em torno de uma fé é muito importante para que as próprias pessoas se sintam parte daquela religião, né? É um mecanismo simbiótico. Você acredita em algo e quando você acredita em algo, isso fortifica a religião, fortifica o grupo e o grupo também lhe fortifica. O grupo fortifica a sua crença naquele dogma. Pois bem, agora, nesse exato momento, nós não estamos podendo nos aglomerar, nos reunir, né? Por motivos extremamente importantes, direitos fundamentais extremamente importantes, como a saúde não só das pessoas que iriam se aglomerar, mas sim de todas as pessoas, de todos nós, né? Toda aglomeração é prejudicial, não apenas para as pessoas que estão aglomeradas, mas sim para as outras pessoas, então a aglomeração hoje não é possível. Mas quando acabar essa pandemia e a aglomeração for possível, e nós nos deparamos, e que nós venhamos a nos deparar com um quadro de muita perda, como eu estou dizendo, perda de familiar, perda de amigo, perda de dinheiro, quando a gente se deparar com esse contexto de muita perda, e uma perda causada por um vírus que a gente não entende o sentido, até porque não tem sentido, e que nós possamos, então, finalmente nos aglomerar, eu imagino pelo país uma série de eventos, de congregações religiosas acontecendo. Eu imagino vários templos religiosos se abrindo, sendo frequentado por muitas pessoas e a religião fazendo ainda mais parte da vida das pessoas. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, né? Isso não é ruim. Se a pessoa precisa da religião para dar sentido à vida dela, se a pessoa precisa da religião para acordar todos os dias, fazer o que ela tem que fazer, ótimo. Isso, obviamente, eu não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando essa religião ela começa a ser fundamentalista e ela começa a contrapor, a contrariar, a querer
se colocar no lugar da ciência, ou então quando essa religião ela desemboca para uma intolerância. Aí nós começamos a ter um problema grande, certo? Quando a religião se opõe à ciência ou quando a religião começa a ser intolerante. E esse problema se intensifica quando a religião começa a fazer parte da política e começa, na política, a pregar um movimento contrário à ciência e contrário à tolerância, ou seja, um movimento intolerante. Aí nós temos realmente um problema muito grande. Eu quero deixar aqui frisado que você não precisa ser um religioso, fazer parte de um grupo religioso para você contrariar a ciência ou para você ser intolerante, certo? Você tem vários políticos atualmente, inclusive no poder, contrários à ciência e com posicionamentos extremamente intolerantes e que não são religiosos. Como você também tem vários políticos religiosos, você tem muitos políticos religiosos e que inclusive possuem uma base religiosa forte, mas nem contrariam a ciência, nem afrontam a ciência e nem pregam intolerância, tá bom? Então, o meu ponto é: intolerância, cientificidade e religião são coisas que podem andar juntos, como são coisas que podem ser reativas, combativas, enfim, depende mais do indivíduo, depende mais daquele que vai professar aquela fé, se ele vai ser contra a ciência, se não vai, se vai ser é, intolerante, se não vai. Pois bem, mas então, diante desse quadro que eu prevejo, eu imagino, para os próximos anos, sobretudo depois da pandemia, de um recrudescimento, de um fortalecimento das religiões, dos grupos religiosos, como é que o Estado deve agir, né? Qual deve ser a ação do Estado? Como é que o Estado deve lidar com esse fenômeno religioso? E aqui a gente tem que olhar para como o Estado está lidando agora com o fenômeno religioso, como o Estado está lidando agora com a religião e quais são as religiões proferidas no nosso país, como essas religiões se organizam no nosso país, né? A gente tem que ficar bem preocupado em relação a isso. Olha só, eu trouxe alguns dados que demonstram como está a configuração religiosa no nosso país. Eu acho que são dados bem interessantes para a gente analisar. O primeiro dado ele vem do IBGE, né? O último censo, o último grande censo que pesquisou quais são as religiões do nosso país foi de 2010. E aí, fazendo contraponto de 2010 com 1990, com a década de 90, a gente tem o seguinte panorama. Vê só, na década de 90, os católicos eram 83% da população. Em 2010, esse número abaixou consideravelmente para 64%. Foi de 83 para 64%. Já os evangélicos aumentaram consideravelmente o seu número. Na década de 90, havia cerca de 9% dos evangélicos, 9% dos brasileiros eram evangélicos. Em 2010, você tem 22% dos brasileiros sendo evangélicos. Então, houve uma ascensão do grupo evangélico e uma queda do grupo católico, mas os católicos continuando a ser majoritários, certo? Agora, uma segunda pesquisa que eu quero trazer para vocês, e eu acho essa pesquisa ainda mais interessante, ainda mais relevante para o nosso tema, foi uma pesquisa engendrada pela PUC do Rio Grande do Sul. Pela PUC do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa é mais recente, tem em torno de 5 anos, não mais que isso, e foi uma pesquisa que foi feita entre jovens da geração Y. Quais são os jovens da geração Y? São aqueles jovens que estão entre 18 e 34 anos, certo? Entre 18 e 34, que eu acredito, inclusive, que seja o público-alvo aqui do nosso encontro, né? Já que é uma palestra, um encontro acadêmico promovido pela UPE, eu acredito que a maioria daqui sejam estudantes e estejam aí por volta dessa idade, 18 a 34 anos. Mas bem, olha só, essa pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, ela fez um levantamento entre esses jovens solteiros e chegou aos seguintes dados: 35% desses jovens são católicos, 35% são católicos, então você percebe uma queda muito grande dos católicos entre os jovens, 35% é católico, 15% são evangélicos, 15% são evangélicos, 18% preferem outras religiões, então 18% preferem outras religiões como o espiritismo, candomblé, ubanda, enfim, entre outras religiões, 18%.
Você tem 25% dos jovens que não acreditam em Deus, 25% não acreditam em Deus, e 6% tem fé, mas não tem religião. Tem fé, mas não tem religião. E aí, desses dados, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O primeiro ponto é a diversidade religiosa, que deve vir no nosso país nas próximas décadas, quando esses jovens se tornarem a maioria, ou quando os filhos desses jovens também passarem a congregar, a comungar de religiões. Eu acho que a gente vai ter um país ainda mais diverso, ainda mais plural. Vejam que a religião dominante católica, ela desce para 35%, que você tem 18% dos jovens que praticam outras religiões. Então a gente observa que a tendência é que haja um pluralismo, certo, ainda maior no nosso estado. E um segundo ponto que eu também quero chamar a atenção para esses dados é o fato de uma grande parte desses jovens ou não acreditarem em Deus, ou terem fé, mas não terem religião. Se você juntar esses dois grupos, o grupo dos jovens que não acreditam em Deus e o grupo dos jovens que acreditam em Deus, mas não têm uma religião, você tem aí um terço dos jovens. Então, um a cada três jovens ou não acredita em Deus ou não tem religião. Acabei de ver agora que a professora Flávia Santiago acabou de entrar aqui no grupo. Uma felicidade estar com ela, né? Sempre a felicidade, e agradeci o convite a você, Flávia. Flávia, que é uma inspiração para todos nós, constitucionalistas e administrativistas, né? Isso, uma felicidade aqui contar com você aqui na reunião, professora. Bem, voltando agora, retomando agora. Então, o que é que a gente percebe? Um terço dos jovens ou não tem religião ou não acreditam em Deus. Esse é um número bastante expressivo e bastante diferente em relação a toda a história brasileira, onde a maioria das pessoas tinha uma religião definida e tinha uma crença em Deus também muito consolidada. E aí, em relação a esses jovens, eu me pergunto como é que vai incidir a pandemia, o contexto de pandemia e o pós-pandemia. Observem, se nesse pós-pandemia eu estou cogitando que as pessoas vão se aproximar da religião, vão procurar uma religião para dar sentido a esse vírus e a todas essas perdas, ou as pessoas que têm alguma religião vão intensificar ainda mais o seu vínculo religioso. Esses jovens, em relação a esses jovens que não possuem uma religião, como é que o contexto pós-pandemia, de perda, de falta de significado, de tudo que vem acontecendo, vai agir, vai funcionar? Será que esses jovens que não têm religião vão buscar uma religião, vão procurar uma religião, e nós estaremos então diante de uma configuração religiosa ainda mais diversa? Será que esses jovens eles não têm religião por falta de contato com a religião ou porque eles tiveram sim contato com a religião, mas decidiram não crer? Decidiram não crer. Flávia dizendo que está desde o início como a desconhecida. Tá certo, professor. Bora lá. Então, eu acho que tudo isso a gente deve observar aí nesse contexto pós-pandêmico. O que é que deve acontecer com essa parcela da população que não tem religião ou que não acredita em Deus, se por um acaso não vai haver uma proximidade dessas pessoas com a religião, tornando nosso Estado ainda mais plural. Mas, bem, diante dessa configuração de pluralidade, o que é que pretende o Estado? Como é que o Estado trata, como é que o Estado lida com essa pluralidade religiosa? Como é que o Estado brasileiro lida com essa pluralidade religiosa? Olha só, o seguinte, aqui eu vou fazer um breve resgate histórico, eu juro que é breve o resgate, só para vocês entenderem a concepção de laicidade e como é que ela é dada na política atual, e aí a gente debate como essa concepção está sendo vista justamente na política atual. As perguntas, eu vejo que vocês já colocaram algumas afirmações, algumas perguntas. A gente combinou de ler ao final dos dois encontros, tá bom? Das duas palestras. Eu, depois da minha vem a do professor Pablo, e aí a gente olha as perguntas, os comentários de vocês. Bem, olha só, no momento histórico eu quero pontuar aqui três momentos bem importantes, tá bom? Para o desenvolvimento e para a construção da ideia de laicidade. O primeiro momento é a colonização do nosso país. A colonização que foi iniciada lá em 1500, no século XVI, não só no nosso país, como em toda a América Latina. E aí, o que é que aconteceu naquele momento? Olha só. Você tinha a Europa se abrindo a uma nova religião, ao protestantismo. Desculpa, acho que alguém quer falar alguma coisa? Não? Bem,
você tinha a Europa se abrindo para uma nova religião, protestantismo, né? Na famosa Reforma Protestante, mas em contrapartida você tinha aqui no Brasil uma dominação muito forte em relação às religiões indígenas, pretas, enfim. Então, se na Europa o momento que a laicidade começa a ser construído é um momento de ampliação a outras religiões, como é a protestante, aqui no Brasil você tem o oposto. Na verdade, em toda a América Latina você tem o oposto. Você tem um rechaçamento, uma perseguição, uma guerra, de fato, a religiões diferentes da católica, né? Então a laicidade ela começa a ser construída na Europa de uma forma, mas resvala aqui na América Latina de outra forma. Um segundo momento que eu acho também bem importante a gente situar é depois da colonização, né, que durou aí século XVI, XVII, XVIII, 300 anos de colonização na América Latina, você tem as guerras de independência, as guerras de independência de toda a América Latina. A América Latina toda entra num século onde vai ser deflagrado o procedimento de independência. É lá em 1800, século XIX, né, século XIX, 1800. E o que é que vai acontecer nesse período? Olha só, você tem as elites latino-americanas que vão se reunir e que vão resolver declarar a independência dos seus respectivos estados. E essas elites que vão se unir são elites conservadoras e liberais, que na matéria religiosa se opõem. As elites conservadoras, elas desejam colocar a religião como centro do Estado. E as elites liberais não. As elites liberais querem um apartamento da religião com o Estado, justamente na ideia de laicidade que é construída lá na Europa, a ideia de que o Estado e religião são coisas que devem ser separadas, que devem ser excludentes. A ideia da laicidade pensada na Europa e trazida pelas elites liberais aqui na América Latina é que Estado e religião não podem se misturar, não podem se vincular. Pois bem, nessa reunião entre elites conservadoras e elites liberais, e elas vão acabar se unindo porque em algumas proposituras elas pensam igual, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, reforma agrária, elas são contra a reforma agrária, certo? E há grupos políticos progressistas que são favoráveis à reforma agrária e, enfim, elas são contra, então elas passam a se unir, os conservadores e os liberais passam a se unir. No Brasil, essa união, no que tange à religião, acaba instituindo a ideia de que a laicidade seria justamente o apartamento da religião com o Estado. Então, na nossa primeira Constituição republicana, lá em 1891, você tem um apartamento, você tem uma separação de Estado e religião. E é isso que se passa a entender como laicidade, essa separação Estado e religião. Pois bem, já trazendo agora para os dias atuais, tá bom? Já trazendo para os dias atuais, me especificando no momento da ditadura. Vocês conhecem esse momento, ditadura, né, do golpe de 64, onde houve muitas perseguições, torturas, mortes a dissidentes políticos, a pessoas que pensavam de modo oposto. Pois bem, no final da ditadura, surge na Igreja Católica um movimento chamado de Teologia da Libertação. Esse movimento de teologia da libertação vai proteger esses dissidentes políticos, essas pessoas que eram perseguidas na ditadura. A Igreja Católica passa a albergar as pessoas que eram perseguidas na ditadura. Mas aí o que vai acontecer? Como a Igreja Católica protege essas pessoas que estavam sendo perseguidas na ditadura, quando há o período de redemocratização, quando a gente sai da ditadura e passa a ser uma democracia, e um marco assim importante do ponto de vista jurídico é a nossa Constituição atual, né? É a Constituição de 1988. Quando a Constituição de 1988 é promulgada, a Igreja Católica vai deter de grande influência de um lobby muito forte em relação aos constituintes, sobre os constituintes. Por que isso? A Igreja Católica vai dizer o seguinte: olha, quando nós estávamos na ditadura, nós protegemos vocês, nós protegemos os dissidentes políticos, nós protegemos aquelas pessoas que eram perseguidas, torturadas e que poderiam ser mortas no regime ditatorial. Agora que nós não estamos no regime ditatorial, agora que as forças contrárias ao regime ditatorial venceram e nós estamos agora promulgando uma Constituição cidadã e democrática, nós queremos sim ter alguma influência. Onde vai ocorrer essa influência, sobretudo? Na imunidade tributária em relação a templos de qualquer culto. Qual é a ideia? Qual é a ideia do Estado? A ideia do Estado é, ok,
nós vamos dar espaço, sim, aos grupos católicos, à religião católica, mas nós vamos manter a laicidade. Se nós vamos manter a laicidade, nós temos que tratar todas as religiões de igual forma. Então, essa imunidade tributária, essa imunidade sobre impostos que nos é pedida, sobretudo pelos grupos católicos, pela religião católica, nós vamos estender para todos, para os demais, certo? E aí você institui a imunidade sobre tributos para os templos religiosos. Essa é uma primeira influência que você vai ter da religião no Estado, mas que vai acabar desencadeando várias outras influências, e as religiões vão começar a perceber que elas podem sim ter voz perante a política brasileira, dentro do Congresso Nacional, dentro da Presidência da República. Isso foi iniciado pelo catolicismo, pela Igreja Católica, mas isso acabou, digamos assim, sendo muito bem apropriado pelas religiões de denominação evangélica, né? Hoje em dia, hoje, 2020, nós temos uma bancada evangélica no Congresso Nacional muito forte. Nós temos cerca de 90 parlamentares que se identificam com a religião evangélica. Os evangélicos, digamos assim, nesse cenário, diante dessa conquista inicial católica, da religião católica, eles, digamos assim, aproveitaram esse pontapé inicial e começaram a, de fato, a lutar pelo seu espaço na política. Douglas Aidan, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que se inicialmente havia um brocardo, havia um lema entre os evangélicos que era crente não se mete em política, crente não se mete em política, hoje em dia a ideia é diferente. Hoje em dia a ideia é de irmão vota irmão, irmão vota irmão, ou seja, evangélico vota em evangélico. Então você tem um aumento desses grupos religiosos no Congresso Nacional. Pois bem, para eu terminar minha fala aqui e passar para o meu colega Pablo, até porque eu acho que eu já estou aqui me estendendo. Vejam só, como então o Estado deveria lidar com o aumento desses grupos religiosos, tanto na sociedade quanto na política brasileira? Qual deveria ser a posição do Estado, qual deveria ser a posição do direito nesse momento? Olha, normalmente os grupos, digamos assim, contrários à bancada evangélica, costumam levantar a seguinte bandeira: religião não deve encontrar o seu espaço na política, política não é lugar de religião. Normalmente eles levantam essa bandeira. E aqui, embora eu congregue, digamos assim, comungue de uma ideologia muito parecida com aqueles grupos que se opõem à bancada evangélica, né? Normalmente são grupos de esquerda, e eu me identifico com essa ideologia, nesse ponto específico, eu acredito que seja uma estratégia política falha. Por que uma estratégia política falha? Porque a religião, ela é inerente à moral. A moral, ela se legitima na religião. Você querer separar, e você não consegue separar moral de política. Você não consegue. As pessoas votam, as pessoas pensam politicamente com base na sua moral. E a moral, ela é constituída em muita parte para os religiosos pela religião. E não há como negar isso. E um ponto interessante aqui, eu acho legal salientar, é que essa negação da religião no espaço público, né, negar a religião, negar a possibilidade da religião estar no espaço público, essa negação, ela advém tanto da corrente que acende o capitalismo, né, tanto dos teóricos capitalistas liberais, lá da Reforma Protestante, que falam justamente na importância de você separar religião e política, religião e Estado, para que o Estado possa se desenvolver economicamente. Então, você tem isso na teoria liberal, mas você também encontra isso na própria teoria marxista. Na própria teoria marxista, Marx costumava afirmar de que o Estado deve se emancipar da religião, né? O Estado deve se emancipar da religião. Então, você percebe que tanto os liberais, como aquelas pessoas que têm ideologia mais de esquerda e que talvez, digamos, acabem bebendo um pouquinho na fonte de Marx, elas defendem a ideia de que religião e política devem estar apartados e que isso seria a laicidade. A laicidade seria o apartamento da religião e da política. E você consegue observar isso, inclusive, no próprio Congresso Nacional, na própria configuração do Congresso Nacional. Você tem partidos mais liberais, como o Partido Novo,
como o MDB, enfim, você tem partidos mais liberais que não levantam tanto a bandeira religiosa, e você tem os partidos de esquerda que falam justamente que não pode misturar religião e política. Então você tem justamente dois grupos que eles são opostos, que eles se opõem sobre o que se pensar na economia, na sociedade, mas no que tange à religião, eles procuram apartar religião e política na maioria das vezes, Mas assim, volto, digo e repito, eu acho que esse apartamento, na minha opinião, e na opinião também de outros teóricos, como Charles Taylor, como Nandini Chatterjee, como Maria Berenice Dias, entre outros teóricos, esse apartamento da religião com o Estado, ela é ilusória, certo? Porque, como eu estou dizendo, a religião legitima a moral. Muito da nossa moral, ela é calcada em dogmas religiosos. E nós, quando pensamos politicamente, nós pensamos nos voltando para esses dogmas, para essa moral, que tem fundo religioso. Então, a minha proposta, a minha ideia é de que o Estado não deve negar a religião, o Estado deve sim se aproximar da religião, o Estado não deve agir um intento negacionista de falar, não, a religião não pode ter vez aqui, porque, na verdade, sempre haverá vez para a religião no Estado, não é isso? Então, mas o Estado, então, deve se abrir a essa nova concepção, se abrir para os dogmas religiosos, para os pensamentos religiosos e discuti-lo. E sempre que esse dogma religioso, obviamente, contrariar a ciência ou for um dogma intolerante, assim o Estado deve agir, deve intervir para que não haja cientificidade, para que não haja posturas contrárias à ciência ou para que não haja posturas intolerantes, certo? Mas isso deve vir com a postura receptiva do Estado e não negacionista do Estado. E da mesma forma como eu acho que, na minha opinião e desses outros autores, o Estado pode sim estar aberto oficialmente, digamos, às várias religiões, né, à diversidade religiosa, à pluralidade religiosa, e não ficar com a falácia da neutralidade, a falácia de que o Estado é neutro, a falácia de que o Estado vai conseguir se apartar de toda a religião. Porque, como eu estou dizendo, o Estado não consegue, religião é moral, e a moral vai ser discutida na política. Bem, além dessa possibilidade da religião entrar no Estado, sempre, obviamente, no parâmetro científico e no parâmetro da tolerância. Além disso, eu também acho que seja possível o Estado intervir nas religiões, certo? Intervir nas religiões quando essas religiões estiverem, por um acaso, propagando pensamentos anti-ciência, científicos e intolerantes. Bem, deixei a minha contribuição aqui. Eu sei que ela é bastante polêmica. Muitos de vocês podem, devem pensar de modo diferente. Afinal, estamos numa democracia, a gente tem que pensar diferente. Eu gosto sempre de escutar posições opostas mesmo. E agora estou curioso para saber o que o meu debatedor, professor Pablo, pensa em relação a tudo isso. Espero não ter me estendido tanto. Grande abraço para vocês e fico aqui para o final para as perguntas. Bom, Arthur, muito obrigada pela sua explanação, eu adorei. Eu já recebi aqui algumas mensagens de WhatsApp e depois eu repasso para você, dizendo o quanto a sua fala tem sido bastante proveitosa. Eu agradeço por ela e vou passar agora para o professor Pablo Freire. E, infelizmente, eu também vou ter que controlar o horário, viu, Pablo? Mas essa é a minha função aqui. E depois nós colocamos alguns pontos aqui, porque eu tenho já recebido algumas perguntas. Tenho também alguns pontos para colocar para vocês, mas vamos em frente. Vamos lá, Paulo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou tentar ser breve. Vocês estão me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Todos conseguem me ouvir bem? Para mim, o áudio está ótimo. Pronto, então deixa eu seguir, que eu estou um pouco distante. Aí... Bom, eu gostei muito da abordagem do Arthur e eu vou, inclusive, pegar aqui um gancho dela para poder localizar aqui a minha... Queria já começar agradecendo a professora Rebeca Oliveira. A gente tem travado alguns debates nessas redes sociais, nos directs, e eu tenho sentido que há uma potencialidade muito grande em discutir esses fenômenos, né? E assim como eu percebo que a professora Rebeca, ela tem uma inclinação para discutir o direito, esses fenômenos jurídicos, como a laicidade, que é o tema de hoje, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, que auxilia esse operador do direito, que auxilia essa pessoa, que mesmo que não seja do direito, mas que queira discutir os fenômenos jurídicos,
a outras lentes, né? Auxilia a ter outras lentes para poder identificar melhor esses processos. E já avançando, eu queria pegar aqui, eu separei 3 pontos da fala do Arthur e eu vou posicionar a minha fala dialogando com esses 3 pontos. No primeiro ponto, o Arthur vai falar de um processo que para mim é muito caro, um processo que é muito importante, na minha opinião, teórica, né, no meu posicionamento teórico, quando ele vai falar do iniciozinho da fala dele, quando ele vai falar que as pessoas elas têm, em situações de urgência, em situações de emergência, como é a situação do Covid, elas têm uma disposição, inclinação para buscar a religião, especialmente, de acordo com a fala dele, que eu não discordo, quando essa pessoa não tem religião nenhuma e não tem uma outra resposta, não tem uma cientificidade, não tem um outro recurso, ela pode ter aí uma tendência a ouvir as respostas da religião. A partir do meu ponto de vista teórico, na minha formação no meu mestrado, que eu tratei das representações sociais, esse processo que o Arthur vai falar é um processo representacional. Quando você está diante de um determinado fenômeno, um determinado elemento, objeto, em que você tem que saber, tem que ter um posicionamento cognitivo diante desse objeto, sua mente não aceita que você não coloque esse objeto em alguma caixinha. Você tem que colocar em algum conhecimento. E esse processo é o processo representacional da nossa mente. E sim, Arthur, quando uma pessoa não tem nenhum outro recurso, e a religião, por exemplo, oferece essa possibilidade representacional, vai dizer isso é isso, há uma possibilidade grande das pessoas aderirem a isso, mesmo que temporariamente, né? Que é uma coisa também que permeia a sua fala, Arthur. Quando você vai falar, em tal período tinha tantos católicos, tantos evangélicos, em tal período não é esse número assim, mas é possível que agora eles voltem. O que é que você está querendo dizer com isso? Ou o que é que você diz implicitamente com isso? Que a religião, o estar nas religiões, é um processo fluido e transitório da condição humana, que tem muito a ver com a habilidade representacional. Por exemplo, quando uma pessoa está diante de um determinado fenômeno e a religião diz para ela, olha, isso é ruim, representa o fenômeno numa categoria ruim, e essa pessoa aceita essa representação, isso não gera nenhum conflito para ela, ela pode ter a tendência de continuar nessa religião. Em algum momento, quando ela tem acesso a outras possibilidades representacionais, outros tipos de sentido, e aí essa representação que é religiosa para ela não é mais compatível, eu vou dar um exemplo concreto, essa pessoa está numa religião X e nessa religião é dito para ela que a homossexualidade e a pluralidade, a diversidade sexual é errado, é negativo, é maligno, e aí para ela serve essa representação. Em determinado momento ela tem acesso a outras perspectivas, né, de representação, de compreensão. Ela vai para a ciência, ela vai para outra religião, ela vai para uma racionalidade que seja aí não religiosa, e essa pessoa começa a perceber que existem outras representações que para ela faz mais sentido, são mais compatíveis com ela. Então ela pode deixar alguns aspectos da religião ou deixar a religião inteira. Isso sempre acontece quando a representação que é oferecida pela religião não dá mais conta daquele para o indivíduo, né? E aí essa sua fala inicial é sobre isso, sobre esse movimento de atribuição de sentido quando os indivíduos precisam de respostas, precisam de conhecer a realidade por algum recurso, e a religião auxilia isso. No segundo momento, sua fala, eu achei fantástico o que você traz na sua fala, que é quando você diz assim, a religião ela tem um interesse em participar da política. E aí a questão é se isso é legítimo, se isso não é legítimo, se dentro de um Estado democrático a religião deve estar no espaço público, deve estar no espaço privado, e como é que é a participação da religião nos espaços públicos e nos espaços de poder, né, públicos. Porque a gente tem pelo menos 2 modalidades de espaço público. O espaço público em que eu e você, cidadãos, a gente transita, né, e a gente não exerce poder sobre outros, e tem o espaço público, aquele local de decisão, aquele local de construção de normas, em que, embora seja público, invade outros espaços públicos e as searas privadas, por vezes, né? Porque há aí a tomada de decisões no âmbito do poder. Então, aí você lança esse questionamento, né? Como é que é o local da religião? E no final de sua fala, você ensaia, aí você elabora uma resposta, dizendo que não é interessante desconsiderar a importância da religião nesses lugares de poder. Não discordo de sua fala, mas eu
gostaria de discutir ela a partir de outra perspectiva. E, em algum ponto, no final, também você vai falar sobre a voz das religiões, né? E aí, eu quero provocar uma pergunta, que eu vou seguir aqui meu comentário, mas anote aí se você quiser comentar depois, que é o seguinte: que voz é essa que a gente tem ouvido no parlamento e nos espaços públicos? Porque quando você diz a voz das religiões, eu tenho uma sensação, pode ser que eu esteja enganado, que na prática concreta, essas religiões não são religiões. É o cristianismo e suas pequenas variações, embora elas sejam dramáticas entre si, umas mais tolerantes, outras bem violentas, mas é cristianismo. E não é as outras religiões. Eu não tenho visto, eu não tenho conhecimento das religiões de matriz africana, por exemplo, tentando formar uma bancada para impedir os cristãos de se casar, ou para impedir pedindo, por exemplo, a destruição do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, porque é um símbolo que é contra a religião delas. Eu não vejo esse movimento intolerante das outras religiões. A prática que nós temos com muita frequência, histórica, como você também trouxe na sua fala, é a prática da intolerância cristã, que inclusive é prévia à própria Constituição do Brasil, né? É um traço da Europa que veio para cá. Então, é importante não reduzir religiões à religião cristã, né? E não confundir as religiões que sempre estiveram no poder, disputando esse poder, e as que nunca passaram por lá e mal têm direitos civis, né? É importante lançar aí uma certa lucidez sobre esse debate, ou seja, complexizar esse debate, porque a discussão ela é um pouco mais complexa do que apenas ter voz ou não ter voz. Eu concordo absolutamente com você quando você diz que elas têm que ter voz. A questão é, essa voz se dirige para onde? E aqui é a minha pergunta. Essa voz se dirige para o interior das religiões, no espaço público, dizendo quais são os direitos que elas devem ter, ou seja, uma normativização que ela se dirige às relações privadas, aos religiosos daquele culto, daquela manifestação religiosa, o direito de exercer aquela manifestação por quem assim o quer, ou esse credo ele está no espaço público para ter uma voz para regular outrem? Ou esse grupo, esse delineamento religioso tem a intenção de estar no espaço público para usar essa voz com todos os recursos ideológicos possíveis de ocultamento e de naturalização, para normatizar o que é oposto a essa crença, o que é inimigo, como vai dizer Yves Charles Arca, a crença. Qual é a intenção dessa voz? Para além de ter ou não a voz, porque eu concordo que se é um indivíduo partícipe da sociedade, é óbvio que ele deve participar da construção desse Estado, dessas normas. A questão são o que se quer produzir com isso e para quem se quer produzir, né? E aí eu deixo aí, agrego aí a sua fala, esse questionamento. E a partir desses 3 pontos, os processos de representação que são inerentes à condição cognitiva humana, e a religião se acopla a eles, dando respostas, e com isso ocupa-se o espaço privado e se pretende ocupar o espaço público, e por vezes para ocupar o espaço público com uma voz que ela é, da maneira mais ou menos naturalizada, intolerante. Por quê? Porque ela se pretende uma normativizadora das relações de outros grupos, que não os grupos que aderiram àquela religião. E aí eu começo efetivamente o conteúdo da minha fala dizendo que eu prefiro, é uma opção teórico-metodológica minha, quando eu estudo a laicidade, dividir os fenômenos entre a laicidade enquanto norma, que é uma discussão que fica ali entre a relação do direito, e a laicidade enquanto discurso, enquanto uma prática social específica que comporta dentro dela, inclusive as contradições laicas, não é? As diversas contradições laicas que os muitos países conseguem operar. Tem um pensador português, ele é historiador e ele tem alguns livros que ele desenha alguns pensamentos, que ele vai dizer, que é o Fernando Cáttroga, que ele vai dizer que as laicidades são muitas, são múltiplas laicidades, não temos apenas uma laicidade. Embora a ideia de laicidade seja a mesma em todos os estados modernos, que é a ideia de separação, como você bem trouxe, mas cada delineamento normativo dos países que assim aderiram elaboraram formas para essa laicidade se operar. Umas, por vezes, inclusive, confessionais. Alguns estados se dizendo confessionais e laicos, porque eram, abre aspas, tolerantes, e aspas aqui bem grandes, né? Então, a laicidade enquanto norma, ela é esse processo de constituição constitucional ou infraconstitucional de alguma norma
que diga como é que esse Estado vai se relacionar com a pluralidade de religiões, né? Cada Estado, em alguma medida, tem isso. Até nos Estados islâmicos, que a democracia é um baixo conceito ainda, você tem normas para dizer como é que as religiões diferentes elas vão se manifestar. E eu já quero adiantar aqui nesse momento, gente, pedindo desculpa a vocês pelo meu cachorro. Meu cachorro, nesse horário, geralmente gosta de fazer um barulho. Talvez vocês ouçam aí uma interferência dele, tá? Ele quer participar da live opinando. E aí, gente, a norma laica, a normativização laica, ela se opera de maneiras diferentes, mas ela sempre produz, enquanto discurso, um fenômeno muito próximo, e é isso que meus estudos têm apontado. Eu estudo a laicidade já há algum tempo, e tem alguns artigos publicados já sobre pesquisas mais pontuais, que apontam para isso. O discurso aqui, eu adoto a perspectiva teórica de Norman Fairclough, e o discurso ele tem uma maneira de se operar socialmente, e a gente pode investigar o discurso por algumas categorias. Uma delas é a ordem do discurso, e a ordem do discurso é realmente um conjunto de 3 subcategorias que vão tratar do gênero, do discurso e do posicionamento dos indivíduos, em que nós teremos aí essas 3 categorias manifestando, possibilitando a análise de 3 processos. O processo de representação dos objetos das interações, representação das coisas e dos outros grupos, como é que a gente compreende, né? Você entra em contato com uma religião diferente, você precisa ter um posicionamento sobre isso, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, se eu quero fazer, se eu não quero fazer. É a possibilidade de representação, é uma das categorias do discurso. A partir dessa representação, eu tenho as condições de interação, que é o gênero, a categoria gênero. Essa agora que eu falei, discurso. Então, a categoria gênero dá as condições para que esses indivíduos venham interagir. Nessa interação, eu posso comportar, a partir das representações, uma série de violências que vão se naturalizando a partir dessas práticas. E, por último, a gente tem a categoria dos estilos, ou seja, a partir da representação que se produz e a partir dessas ações e interações mais ou menos violentas que vão se naturalizando nas relações sociais, nós temos a possibilidade de configuração de identidades dos indivíduos, quem eu sou e quem os outros são, quem os indivíduos são. E automaticamente esses outros vão se identificando a partir dessas interações. A laicidade, enquanto discurso, ela conseguiu comportar em vários países, e aqui eu vou falar só do Brasil, a ideia de que o país ele não tem uma religião oficial, e como você bem pontuou, Arthur, desde a primeira Constituição Republicana, foi dito isso, não expressamente, não tinha a palavra expressa laicidade, não temos até hoje, e isso é uma operação da religião. E isso nós temos uma série de violências, como, por exemplo, a naturalização da superioridade do credo cristão, a naturalização de se falar de cristianismo, mas usar a palavra religião, como se a religião cristã fosse a totalidade. A ideia equivocada de que a maioria da nossa população é cristã, quando, na verdade, existe uma pluralidade não dita. Por quê? Porque temos a historicidade, desde o período colonial, desde os censos coloniais, de que as pessoas, no período das monarquias e ainda na República, tinham direitos civis. Eles não tinham direito sequer de serem enterrados. Hoje, você entra em alguns espaços de convívio, por vezes estatais, públicos, e se você disser que é de outras religiões, o atendente, o servidor público, não entrega a você o mesmo serviço público. Ele vai deferir uma série de preconceitos mais ou menos agressivos. Ou seja, temos uma pluralidade muito maior do que aquela que aparece nos censos, porque a violência que se naturalizou no discurso jurídico, a partir do momento em que a gente representa tudo que não é cristão como uma coisa estranha, negativa e maligna, isso causa uma interação, uma resposta daquele que não é ou não pretende ser totalmente cristão, uma resposta de fuga, uma resposta de defesa, e ele acaba dizendo que é cristão também, porque ele não quer participar e ser objeto dessas relações violentas. Então, o discurso laico, nós temos a prática social, que é esse conjunto, que a ordem do discurso nos dá a possibilidade de entender, que é o modo de representar as coisas, o modo de cognitivamente compreender as coisas, sobretudo as diferentes.
E, a partir disso, reagir, interagir com essas coisas, e nessa interação, reação, posicionar-me, tendo minha identificação, meu complexo identitário sendo constituído. Quando isso vai ser discutido e observado a partir das muitas relações violentas que nós tivemos no Brasil, inclusive temos até hoje, nós temos uma série de naturalizações, todas possíveis e viabilizadas pela ideia de Estado laico. Muitas vezes, nas minhas pesquisas, eu identifiquei indivíduos violentados, que quando a gente perguntava, indagava para ele dizer como é que é aquela violência que ele estava ali narrando, se relacionava com o Estado, muitas vezes emergia na fala desses indivíduos que aquela violência ali não tinha relação com o Estado, porque o Estado era laico. O Estado já era laico. Aquele indivíduo que violentava ele é que era o vilão da história. Quando, na verdade, temos um complexo de ausências, um complexo de omissões. O Estado que se propôs laico nunca construiu recursos, políticas públicas efetivas para que uma laicidade, uma igualdade, fosse posta socialmente. A desigualdade ainda está aí. E aí, inclusive, temos um fenômeno que não é tão recente, eu posso dizer que, inclusive, é anterior ao período ditatorial, como você colocou, Arthur. Inclusive, no meu livro Laicidade Ficta, Democracia Urgente, tem um capítulo só sobre como as religiões, aqui cristãs, operaram o controle do Estado, né? Como você traz na sua fala, o Estado vai ser aí conduzido numa negociação para favorecer o cristianismo, porque o cristianismo favoreceu, abre aspas, a democracia em determinado período, uma troca aí. Mas essa troca opera uma exclusão, né, dos outros que não operam isso, que não participam disso, e que não são chamados a participar. Então, essas múltiplas violências que nós temos desde sempre no Brasil, elas vão sendo apagadas, e como eu comentei, no modo de representar a realidade pelos indivíduos, os indivíduos eles não acham que isso tem relação com uma eventual postura que o Estado devia ter. Eles não percebem que o Estado fez parte das múltiplas violências, e isso vai sendo naturalizado e descolado das relações, e vai sendo atribuído ao indivíduo concreto, ao sujeito concreto, que imediatamente atravessa a violência nesse indivíduo. Ele não entende como um processo complexo e simbólico, né? A partir dos planos não subjetivos, mas dos planos objetivos, dos processos objetivos. E como ele não vê isso, o discurso se mantém. As violências elas se operam. Tudo isso debaixo do manto da inefetividade da laicidade, porque essa inefetividade ela não tem mínimos recursos históricos para que ela venha a se posicionar. Então, o discurso da laicidade ela comporta essas múltiplas contradições. O Estado tem que se separar, mas a gente tem uma série de sujeitos religiosos que estão nos espaços de poder, agindo em seu benefício, em sua religião, e normatizando, estigmatizando o diferente, excluindo o diferente, mais sutilmente ou mais abertamente. E isso tudo vai se perpetrando porque a força de reação dos indivíduos subalternizados, dos indivíduos violentados, é historicamente anulada. A possibilidade de reagir em pé de igualdade a essas violências não existe, não foi elaborada, não há políticas públicas suficientes para que isso opere. Então, a capacidade de reagir, ela inexiste. Então, a violência se perpassa. Então, fechando minha fala, para a gente já abrir aqui para o debate, eu proponho que a gente venha discutir a questão da laicidade a partir de uma perspectiva interdisciplinar, e eu sugiro aqui, a gente pode usar algumas teorias críticas, eu usei nessa fala a teoria do discurso, na perspectiva teórica da ordem do discurso, que é uma categoria de Fairclough, para a gente entender por que a laicidade não avança e essas múltiplas violências, estigmatizações e silenciamentos, eles perduram historicamente, né? E a gente poderia também tratar das teorias coloniais e decoloniais, porque é um processo específico que também faz parte de tudo isso que eu falei, né? Está na entrelinha de tudo isso que eu falei e ajuda a compreender muito dos processos. Então, eu queria passar aqui minha fala para a gente continuar debatendo. Eu espero que eu tenha sido claro no meu posicionamento, né? Na exposição desses aspectos. E estou aberto para a gente conversar, bater um papo, tirar alguma dúvida aí, se houver. Bom, gente, retomando aqui, eu agradeço muito pela fala de Pablo. Realmente, muita coisa apareceu aqui na minha mente, né, no momento que ele falava, tanto ele quanto o Arthur, e eu gostaria de colocar também aberto para que as pessoas pudessem se colocar, fazer algumas perguntas. Como eu tinha dito, eu trago algumas perguntas que eu fiz recebi através do Instagram,
Alguém também já se manifestou aqui, algumas pessoas. E aí, eu gostaria de colocar, por exemplo, a pergunta de Muniz Júnior, que, na verdade, eu acho que não é uma pergunta, é mais uma colocação, né? Fui na Câmara dos Vereadores e percebi algo interessante. No plenário está centralizada uma Bíblia, mas quando se foi discutir sobre uma lei para criminalizar atitudes repreensivas e cultos religiosos de matriz africana, não se foi votado. Eu acho que isso tem muito a ver, muita proximidade com aquilo que Pablo falou, né? Na questão da colonização da laicidade do Estado. Quer comentar, Pablo? Essa discussão, quem foi que fez a pergunta? Porque eu não acompanhei pelo Muniz Júnior. Não consegui acompanhar. Ah, Muniz Júnior, certo? Ele fez um comentário aqui no final, porque eu deixei invisível o bate-papo, senão poderia travar aqui. Então, Muniz, esse debate é um debate que é histórico, né? Esse debate, antes de ser trazido aqui para o Brasil, sobre a presença dos símbolos, né? E o conteúdo de algumas decisões, aí vem a discussão sobre o crucifixo, nas repartições públicas, vem uma série de símbolos, além do crucifixo, todos eles cristãos, diga-se de passagem, e as várias decisões que vão dizer que isso não afeta a laicidade, nem ofende religião nenhuma, porque isso faz parte da nossa tradição histórica. E aí tem esses debates, né? Ao tempo que a gente percebe esses símbolos, a gente também percebe que quando a gente vai discutir violências e proteção, políticas públicas normativadas, né, a partir de leis em sentido estrito, vindas do Congresso para proteger outras religiões, ou elas não avançam, ou claramente, abertamente, elas são repudiadas, não é? Alguns, inclusive, vêm a dizer que não são religiões, ou que são religiões do maligno, e por aí vai, né? Reflexo da voz, né? Dessa voz, abre aspas, da religião. O que a presença da religião no espaço público, sobretudo de poder, é uma coisa essencial, é preciso que ela esteja lá. Agora, como eu questionei quando eu trouxe esse fragmento da fala do Arthur, para que essa religião estará lá? Para combate, para estigmatizar, para utilizar o Estado como instrumento de violência aberta, ou para defender seus interesses? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos religiosos, eu disse, olha, décadas que nós temos aí, pelo menos 2, que nós temos a bancada evangélica no Congresso, e nunca se legislou sobre a proteção dos adventistas do sétimo dia, nas várias violências que eles sofrem no trabalho, nas possibilidades públicas de concurso. Nada. Eles sofrem até hoje por essa estigmatização, porque é um cristianismo minoritário. Então, talvez, né, o que uma parte dos cristãos, que não é a totalidade, estão operando, seja só um projeto de poder para fazer a manutenção de algumas violências. E, voltando-se atendo à pergunta que o Muniz fez, esse debate sobre a estadia, né, o uso a permanência dos símbolos cristãos nos espaços públicos e como isso se relaciona com os julgamentos, tem absoluta relação com a nossa historicidade violenta cristã, né? O cristianismo, por muito tempo, foi um recurso de colonização e transformação de uma sociedade homogênea, de uma sociedade acrítica. Aí eu não vou fazer aqui um julgamento se isso no cristão é compatível ou não, se os cristãos acham isso certo ou não. Isso é um juízo moral, é um juízo de valor que pode ser feito pelos próprios cristãos, uma autocrítica dos cristãos. Isso não me interessa, se isso é bom ou ruim. O fato é que isso, objetivamente, exclui outras religiões, estigmatiza a possibilidade de outras religiões transitarem no espaço público, porque até hoje, e esse seu exemplo é o que mais evidencia isso, Muniz, até hoje as outras religiões são vistas, no mínimo, como algo estranho. Como é que eu digo que todos são partícipes da sociedade, mas uns são conhecidos, prestigiados, e os outros são estranhos? Como é que pode isso? Ah, mas eu não conheço. Então, todos nós deveríamos conhecer. Deveríamos ter políticas públicas para conhecer a todos. Então, se existe uma lógica que exclui alguns grupos, que silencia alguns grupos, essa lógica é perversa. Essa lógica ela é absolutamente incompatível com a ideia de isonomia. E ela não se justifica, por mais que os ministros do STF venham dizer que é tradição, que é cultura, eles precisam ler, precisam estudar, eles não sabem de tudo, e inclusive recentemente têm mostrado que sabem pouco, inclusive separar o político do jurídico. Então nós, sociedade, a academia e a sociedade civil, nós precisamos nos educar. Por isso que esse momento é muito importante, essa iniciativa da Rebeca é absolutamente importante, porque muitas pessoas não sabem.
essa sua pergunta, sua provocação, Muniz, muitos que são violentados reproduzem essas respostas do STF. Eu identifiquei em muitas pesquisas, em pelo menos 3, que os indivíduos, quando são perguntados, mas por que isso acontece? A resposta que eles têm, a forma de representar a violência é, mas sempre foi assim, talvez isso nunca mude. Ou seja, o próprio violentado naturalizando os seus processos de exclusão. Ai, gente, perdoa, eu estou aqui falando e o microfone desligado. Arthur, você gostaria de fazer algum comentário sobre? Posso sim fazer um comentário. Gostaria Claro. sim. Bem, primeiro, dar um abraço aí em Muniz. Muniz é meu aluno, um excelente aluno, por sinal. Que bom que você está aqui conosco, Muniz. Muito pertinente a sua colocação. Eu também gostei muito do comentário do professor Pablo. É o seguinte, respondendo também a consideração que o professor Pablo fez, é o seguinte, professor, acho que nós trabalhamos o Estado laico sobre perspectivas diferentes. A minha perspectiva é mais jurídico-normativa, mas eu acho que não são perspectivas diferentes, mas que não necessariamente trazem um resultado, um produto diferente, né? Eu me identifiquei muito com os seus anseios, mas na minha fala eu procurei mais realmente falar do fenômeno religioso de um modo geral e contrapô-lo à política, né? E o contrapor à política, essa foi a minha ideia. Mas é claro, é lógico que quando a gente vai complexificar, e a gente deve complexificar, uma vez que esse tema ele é complexo, a gente tem que entender quais são as religiões que a gente está, de quais religiões a gente está falando, né? E é justamente como você bem colocou, professor Pablo, saber quais são essas vozes religiosas que estão tendo sim força na política, né? Isso, e a gente percebe que é uma voz preponderantemente dita cristã, branca, é, heterossexual, enfim, de um determinado grupo econômico, e isso obviamente tem que ser pensado, colocado em qualquer tipo de política pública. Mas em relação às distinções das religiões cristãs, das religiões de matriz africana e outras religiões, eu realmente sabia que o senhor teria essa preocupação, né? Eu conheço o trabalho do senhor, eu sei que o senhor teria essa preocupação, então eu preferi deixar essa parte, essa bola com o senhor mesmo de fazer essa diferenciação, essa distinção entre o tratamento que é dado para cada religião e resolvi me pautar de fato é, na religião como um fenômeno e em relação à política. Agora, claro que pelo tempo até da fala não dá para complexificar como eu gostaria e esmiuçar as religiões, até porque, como eu estou dizendo, eu sabia que o senhor o faria e o fez, tanto é que o fez e o fez magistralmente. Bem, mas agora, também pegando esse gancho, né, a minha ideia é justamente de que sim, o Estado ele deve estar aberto ao argumento, à participação da religião, mas como eu sempre disse, inclusive na minha fala inicial, tem que estar aberto à religião, mas sem deixar a ciência de lado e sem deixar a tolerância de lado, percebe? Eu fiz questão de pontuar esses dois elementos, ciência e tolerância. Nós devemos, obviamente, em qualquer política pública, sempre se pautar prioritariamente pela tolerância e pela ciência. E aí, nessa fala, eu acho que, inclusive, fica claro de que eu acredito que quando se fala em religiões, quando se pensa em religiões, você tem que sim, tem que diferenciar essas várias religiões. Eu não sou nenhum grande conhecedor das religiões de matriz africana, né? Mas assim, o que eu já li, o que eu já estudei sobre, eu sei que existe uma descrença, existe uma descrença muito grande dessas religiões em relação ao Estado, uma vez que por parte do Estado elas só sofreram opressão, né? Isso, elas só sofreram violência, inclusive estatal, seja essa violência em forma de ação, uma vez que nós temos vários políticos que discriminam explicitamente essas manifestações religiosas, ou uma violência em forma de omissão, quando se omite em relação às violências sofridas por esses grupos. Então, eles têm uma descrença muito grande sobre o Estado. Então, como é que você vai abrir o espaço público para essas religiões? Existe esse problema. Também existe o problema de você identificar que as religiões de matriz africana não são uma só, né? Aqui eu estou falando religião de matriz africana, mas justamente pelo tempo, pelo espaço que eu tenho. Mas é claro que a gente também teria que identificar
quais são essas religiões? Existem várias religiões de matrizes africanas, existem várias religiões minoritárias que são discriminadas e que não encontram espaço público. E também, né, o debate no direito, o debate do mundo acadêmico, ele é um mundo acadêmico que justamente se fecha muito, o mundo jurídico se fecha muito a esses grupos religiosos. E por isso eu saliento a fala do professor Pablo na importância desse encontro daqui, para justamente a gente conseguir, ainda que pela nossa fala, trazer esses grupos para o debate. E claro que o ideal é sempre ter, inclusive, participantes, representantes desses grupos, né, no debate, para que eles não fiquem também numa posição apenas passiva, apenas de eles são falados, mas eles devem falar também. Além de serem falados, além da gente falar sobre eles, eles também têm que ter espaço de fala, e não somente encontros acadêmicos, mas também lá na política, né? Alguém está com o áudio aberto, se pudesse fechar. Mas bem, só para terminar minha fala, só para concluir, eu sou a favor de uma abertura do argumento religioso pela política para a política, porque eu acho que esse argumento é, é inexorável, é, é inevitável, ele sempre vai haver, uma vez que, como eu disse, a religião ela consolida a moral e a moral sempre vai ser debate na política. Então, mais uma vez que a gente vai encontrar religião na política e não tem como a gente fugir disso, a gente vai ter que olhar essa religião que está na política, e aqui eu pego o gancho na fala do professor Pablo, e perceber como é que está essa religião, que religião é essa que está representada na política. E aí a gente vai perceber que os grupos que estão sendo, os grupos religiosos que têm representação no Congresso Nacional são justamente esses grupos, sobretudo evangélicos, que muitas vezes agem de modo intolerante. E aqui eu também deixei bem claro que intolerância e a cientificidade a gente nunca deve permitir, né? E a gente nunca permite traçando justamente políticas públicas essas que inclusive intervenham na religião. Enfim, em suma, a minha ideia é de que esse postulado de que religião, Estado, religião e política devem estar apartados é um postulado que a gente deve repensar, que a gente deve quebrar esse paradigma e que a gente deve entender que sim, que religião e política andam lado a lado, inclusive para a política, o Estado poder intervir sim na religião e impedir vários atos de intolerância, como o professor Pablo colocou, e também perceber de que forma essa religião interfere na política, justamente para evitar também dentro da política qualquer ato intolerante ou contra a ciência. Beleza? É isso. Bom, foram feitas aqui duas perguntas, eu acho importante fazê-las, mas vamos finalizar nessas duas, ok? E eu vou colocar para os dois. Seria de Marcelo Monteiro e de Marcos André. Marcelo pergunta: Arthur, o senhor falou que a moral e a religião estão ligadas, e seria irreal o Estado ser completamente neutro. Essa ligação do Estado brasileiro com a religião pode ser percebida na formação da bancada da Bíblia no Congresso. Mas até que ponto nós podemos usar esse argumento para tolerar falas como a de Jair Bolsonaro? JB, eu suponho que seja Jair Bolsonaro. Nomear um ministro terrivelmente evangélico. Seria tolerável usar esse argumento da moral e religião como critério para a nomeação do cargo mais alto do judiciário, por exemplo? Olha só, ótima pergunta. Posso responder? Pode, fica à vontade. A bola é sua agora. Ótima pergunta, Marcelo. Acho uma pergunta extremamente relevante. Veja bem, é aquilo que eu disse, inclusive, no início da minha fala. O fato de ser religioso não significa que será intolerante, não significa que será científico. Por mais que as religiões, dentro dela, elas se pretendam como verdades universais, a religião, quando encontra o campo político, ela pode sim, digamos, fazer preponderar a ciência, fazer preponderar a tolerância. Tanto é que, como eu disse, você tem vários líderes religiosos, né, que não são intolerantes, vários líderes religiosos, vários religiosos políticos que não são intolerantes, nem contrariam a ciência quando estão fazendo política, que sabem fazer, digamos assim, esse jogo entre esses elementos. Como você tem o próprio Jair Bolsonaro, para pegar o seu exemplo, você tem o próprio Jair Bolsonaro que se diz católico, né? Ele se diz católico, ele não se considera evangélico, que apesar dele ter uma base religiosa muito forte, né? Ele tem uma base
de religiosos evangélicos muito forte, ele perceba, ele não se confunde nem se diz um líder evangélico, né? A figura de Bolsonaro foi mais pautada na ideia do militar, do sujeito contra a corrupção, etc. E, enfim, ainda que a imagem dele seja voltada para o militar, a pessoa que seria oposta à corrupção, que traria um combate à corrupção, ou seja, uma figura que ela não representa, digamos assim, tanto a religiosidade, ele é extremamente intolerante e extremamente contrário à ciência. Então você não precisa estar na religião para você ser intolerante e contrário à ciência. Da mesma forma, você pode estar na religião, você pode ser religioso e não ser nem intolerante, nem contrário à ciência. Agora, indo mais especificamente na tua pergunta, quando Jair Bolsonaro fala assim, eu vou nomear um ministro terrivelmente evangélico, é claro que eu vejo vários problemas nessa fala. O primeiro é o terrivelmente, né? Você invocar o terror. Quando você invoca o terror, o terrível, obviamente você já está indo para uma configuração de intolerância. Quando você fala que você quer uma posição terrível, você quer uma posição de esmagamento, de imposição. Você não está se voltando para a democracia, você está se voltando para a intolerância, quando você utiliza essa denominação, essa caracterização terrivelmente. E quando você fala também no evangélico, vejam só, o evangélico ele já é muito bem representado no Estado. Nós temos, como eu disse, 90 congressistas que se identificam com a religião evangélica no Congresso Nacional, né? Então, a religião evangélica ela encontra, sim, muito esteio no Congresso Nacional, no Estado brasileiro. Então, será que não seria a vez de fazer um contraponto no judiciário com ministros de outras religiões, mas percebe que aqui eu não estou querendo negar a religião, e se eu estou querendo abrir, estou querendo tornar o espaço público mais plural para a religião. Eu não estou dizendo que não deve haver políticos evangélicos. Eu estou querendo dizer, se há políticos evangélicos, por que não o ministro do STF de uma outra religião para que se pudesse fazer um contraponto? Já que não dá para negar a religião, já que não dá para dizer que a religião será inexistente na seara política. Já que ela existe, bora tentar fazer com que ela seja o mais plural possível. E quando Jair Bolsonaro quer indicar um evangélico, ele não está abrindo para essa pluralidade. Pelo contrário, ele está mantendo o que já existe no Estado brasileiro, que é uma influência muito grande dos setores evangélicos sobre a política, tá bom? Então eu vejo muitos problemas assim nessa fala dele, nessa tentativa de nomeação de cargo dele, um pelo terrivelmente e o outro por de fato se tratar de uma religião que já encontra bastante respaldo na política brasileira, tá bom? Mas como eu estou dizendo, a minha resposta não é negar a religião, mas se abrir para a pluralidade. Alguma consideração, professor Pablo? A fala do Arthur, ela me contemplou bastante, eu concordo com o Arthur nessa fala dele agora totalmente, só acrescentaria alguns pontos. E Arthur, eu também não discordei da sua primeira fala não, viu? Eu achei tão maravilhosa que eu agreguei 3 pontos dela minha. Eu acho que a gente dialoga sim, como você falou, só usando perspectivas diferentes, né? O que enriquece o debate. A pergunta que foi feita eu acho interessante, eu vou me ater ao processo, não vou comentar aqui sobre nem o terrivelmente evangélico, nem o Jair Bolsonaro. Eu acho que o comentário do Arthur já me contou. Mas tem uma coisa que eu acho que nesse ponto eu discordo do Arthur. Ou eu acho que discordo e talvez a gente nem discorde, viu, Arthur? Depois a gente pode até conversar. Como a gente vai fazer algumas coisas aí em alguns momentos, a gente talvez até debata isso depois, eu, você e a Rebeca em outros momentos. Que é esse ponto na sua fala, quando você... talvez eu tenha entendido errado, mas quando você sugere que religião e moral, eles estão sempre juntos, sempre se encontram, e isso inclusive reverbera na pergunta do colega que perguntou. Eu penso que elas são diferentes e que não são correspondentes. A religião, assim como qualquer religião, tem seu arcabouço moral, tem seu conteúdo moral, e só que existe a possibilidade de desenvolvermos uma moralidade sem religião. Você pega, por exemplo, a vida de pessoas que não têm religião nenhuma, ou ateus, ou que não confessem religião nenhuma e não se configurem como ateus, e é óbvio que eles terão uma seleção moral e, a partir dela, uma postura ética. Então, é um movimento um pouco simples achar que a gente precisa de uma religião para ter moral.
existe a possibilidade de termos uma moralidade esvaziada de signos religiosos. Inclusive, esse é um dos grandes debates da modernidade. Quando a modernidade foi inventar os conceitos de secularidade e laicidade, a ideia que se tinha lá atrás era de expurgar do espaço público, em alguns lugares até com mais violência, os signos religiosos, para que se criasse essa razão pública, se criasse aí essa lógica pública que iria informar uma moralidade. Tem até alguns pensadores que vão dizer que era necessário criar uma religião civil, uma religião pública, para ocupar esse lugar, né? Mas isso aí é outro debate. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe sim uma possibilidade de desenvolvermos uma moralidade que não precise necessariamente dos recursos da religião. E aí quem usa os recursos da religião para estruturar a sua moralidade, que assim o faça e seja feliz. Mas é importante perceber que os recursos da moralidade de uma religião são essencialmente privados. Porque para eles fazerem sentido na vida de outra pessoa, essa pessoa precisa aderir. Não é? Por exemplo, tem uma corrente de pensamento, que inclusive eu tenho ouvido bastante, que está utilizando bastante os signos das religiões afro. Por exemplo, dizendo como é que é a moralidade de Oxum, a moralidade de Yansan, a moralidade de Ogum. E tem toda uma construção literária, uma construção filosófica. Eu tenho certeza absoluta, aqui eu posso dizer assim, sem medo de errar, que mesmo que os conteúdos dessa moralidade fossem absolutamente idênticos aos cristãos, os conteúdos, mas se eu chego para um religioso cristão e eu digo, olha, a moralidade de Oxum, TPT, ele nem vai me ouvir, porque para ele isso é algo que é ou incompatível ou, em alguns casos, repugnantes. Então, do mesmo jeito, se eu fizer um movimento contrário, usar os elementos cristãos para que uma pessoa não cristã, ou de outra religião, ou de religião nenhuma, para que possa fazer sentido lá, eu estou exigindo que essa pessoa venha a aderir. Ou seja, eu estou invadindo um campo privado de consciência, de seleção, de escolha, que foi feito historicamente no Brasil. Essa violência, ela é a marca da Constituição brasileira. E aí a gente precisa superar isso. Se a gente quiser ser um país melhor, a gente precisa efetivamente construir uma possibilidade de uma moralidade que não precise recorrer a elementos privados, porque senão a gente vai estar saltando de um tipo de violência para outro tipo de violência, né? Mais ou menos perceptível, mas vai ser um salto de uma para outra. E é aí onde entra a outra parte da pergunta do colega, que é a neutralidade. A gente sabe que neutralidade é um fenômeno que a gente já muito tranquilamente na academia, acho que todas as perspectivas teóricas já admitiu que a neutralidade não existe, não é possível existir. Sempre existirão cargas valorativas, né? Sempre existirão posicionamentos mais ou menos evidentes. O que a gente precisa desenvolver é um outro fenômeno, é o fenômeno de decisões, de construções normativas imparciais, ou seja, chamar o máximo possível de pessoas, de grupos diferentes, para participar do debate público, para que os conteúdos sejam efetivamente conteúdos que digam respeito aos múltiplos interesses, e, quando se trata não da norma criada, mas da norma aplicada, que a produção dessa norma também tenha a participação dessa pluralidade, e esse juiz decisor, ele tente, usando as técnicas disponíveis, esvaziar os posicionamentos dele e se ater, porque eles existem, os posicionamentos dele existem, e se ater ao que é de interesse das partes e da sociedade, né? E aí a gente volta de novo para esse debate que eu estou provocando aqui, mas hoje eu acho que a gente não vai conseguir ter, que é dos conteúdos de uma moralidade, os conteúdos valorativos. Precisamos desenvolver conteúdos valorativos, e aí nisso eu vou dialogar profundamente com a fala inicial do Arthur. A ciência é uma dessas possibilidades, né? A ciência é um tipo de construção de conhecimento que interessa a todos e não entra no campo da religião, né? Um dos postulados primeiros e importantes da ciência é que ela não trata de questões metafísicas, ela trata das questões que possam ser observáveis, testáveis. Então, Deus não é possível ser testado em nenhuma religião, então a ciência não discute Deus, deixa para a religião. A religião devia fazer o mesmo, deixar para discutir aquilo que é de ciência política, de ciência social, de ciência de outras áreas, para que essas áreas discutam. Essa divisão é fundamental para a gente ter uma sociedade mais equilibrada. E no Brasil, por exemplo, não temos essa divisão, temos uma profunda confusão, que é resultado da nossa herança histórica, né? Então,
Neutralidade, amigo, não é possível. A gente já abandonou essa ideia de tentar produzir isso. O que a gente tem que tentar produzir é uma imparcialidade, ou seja, os sujeitos que vão construir as normas, eles podem ser evangélicos, eles podem ser cristãos, eles podem ser terrivelmente cristãos, mas na hora de produzir a norma para a coletividade, o conteúdo dessa norma tem que ser discutido sem usar os recursos que só servem para ele, porque ele aderiu. E aí é preciso dialogar, construir outros conteúdos. E isso seria aquilo que no direito a gente chama de imparcialidade. A gente precisa construir isso com mais qualidade. E nesses tempos de intolerância, que o fascismo cresce no Brasil, a gente tem perdido cada vez mais essa habilidade. Mas aí, em momentos como esse, debates como esse, a gente recupera, a gente aponta a possibilidade de retomar isso. Tem um posicionamento aqui de Marcos André, e depois eu leio de Pauline, porque na verdade ela não fez uma pergunta, fez uma consideração, mas a questão que Marcos traz é referente à questão da culpa. Uma pergunta aos professores sobre a laicidade, que hoje me parece falha no Brasil. A gente pode enquadrar a culpa em um Estado ineficaz que não consegue administrar as dificuldades, ou seria um problema particular das religiões entre si? Falo a segunda hipótese, porque vejo o preconceito entre elas a maior dificuldade para a evolução nessa laicidade. E depois ele afirma dizendo que é um belo debate. Mas a questão que ele traz é realmente essa. Como é que fica a questão da culpa? Nós podemos aplicar a palavra culpa a esse Estado ineficaz, que ele julga ineficaz? Quer começar, professor? Já que eu respondi inicialmente a outra pergunta... Por mim, tanto faz. Pronto, eu vou começar e eu vou ser breve para você falar também. Veja, quando você fala culpa, quando na pergunta vem a palavra culpa, o Estado sempre tem culpa. Porque o Estado é sempre responsável por alguma coisa que não dê certo na seara normativa. Ele não pode, é impossível que ele delegue isso. Então, se alguma coisa não tá dando certo nos aspectos normativos, com certeza, a culpa é do Estado, ele é responsável. Agora, é óbvio que a culpa não é sua, né? A culpa é também da nossa capacidade enquanto sociedade de não compreender os processos. E aí tem tudo a ver com tudo isso que a gente debateu hoje, né? Muitos processos que nós não vemos, de violências que nós não vemos, e aí quando não vemos, a gente não enfrenta, não reproduz possibilidades de solução. Mas a omissão do Estado, ela é uma das grandes responsáveis para que essa laicidade não tenha efetividade. Né? Sim, a omissão é uma das grandes responsáveis. Mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande em como o Estado está ou não caminhando, até porque o Estado é um reflexo de toda essa sociedade que nós temos aí, né? Arthur? Oi, Pablo, concordo com o que você expôs. Queria também mandar um abraço aí para Marcos, também é um grande aluno, muito estudioso, muito querido. Seguinte, concordo com o que foi colocado pelo professor Pablo, também vou ser breve. De fato, o que você percebe que deu, digamos assim, margem para que várias religiões elas crescessem, e se a gente pegar aqui o nosso locus, pegar o nosso país, o que deu margem para que várias religiões aqui no Brasil, sobretudo as evangélicas, crescessem nas últimas décadas, e dentre as denominações evangélicas, a pentecostal, por exemplo, eu estava procurando aqui, a Assembleia de Deus, em 2000, contava com 8 milhões e 400 mil seguidores. Em 2010, esse número passou para 12 milhões e 300 mil seguidores, ou seja, foi um acréscimo aí de quase 30%, 40%, enfim. No espaço de tempo de 10 anos, né? Você tem essa denominação evangélica crescendo e muito. E eu acho que se dá sim, Marcos, pela ineficiência do Estado. O Estado moderno, o Estado constitucional, foi um Estado que foi erigido sobre muitas promessas, né? O Estado conseguiria nos garantir saúde, educação, moradia, lazer, transporte, saneamento básico, etc. E não conseguiu e não vem conseguindo. Então, acaba deixando brechas, lacunas, para que outras entidades façam, às vezes, do Estado, né? Deem isso à população. Agora, é claro que tudo isso é o melhor, para que outras entidades se coloquem como
capazes de preencher essas lacunas. Não é que essas outras entidades, as religiosas, conseguem preencher essas lacunas, não é. É que essas entidades religiosas se colocam, digamos assim, com o papel de conseguir fazer com que o indivíduo não sinta a falta, não sinta a ausência, não sinta essas lacunas. Tá entendendo? Então você tem várias lacunas, várias omissão do Estado em vários setores fundamentais para a vida humana, e aí essas religiões crescem diante dessa ausência, diante dessas lacunas, mas não preenche essas lacunas. Não é que essas entidades dão saúde, dão educação. Essas entidades, digamos assim, norteiam para os interesses delas, que podem ser legítimos ou podem não ser legítimos, aqueles cidadãos que a eles lhe faltam tanto. Saúde, educação, moradia, etc. Então, sim, tem uma coisa tem a ver com a outra, sim. É uma relação de um Estado omisso e ineficaz com o recrudescimento religioso. Sobretudo se você percebe que esse recrudescimento, esse aumento religioso, se deu justamente em denominações que pretendem ocupar um espaço do Estado, denominações que realmente são mais atuantes na política, certo? É isso. Completando a fala do professor Paulo, não acrescentei tanto, não. Como eu tinha dito, eu vou ler o comentário de Pauline, que ela disse que concordo com a fala do professor Arthur quanto à importância do Estado em abrir espaço para a religião, porque não há perseguição somente frente à religião de matriz africana. Claro que aqui no Brasil há uma predominância, eu acredito, de fala cristã. Porém, não vamos esquecer que em diversos países há uma forte perseguição ao cristianismo, por exemplo. A igreja é perseguida em países como a Coreia do Norte, e esses indivíduos se tornam invisíveis e marginalizados por um Estado que não discute religião dentro da política. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria de agradecer aos professores, né? Tem uma pergunta aqui de Pedro Henrique, e eu acho que pode ser essa pergunta, que é um pouco grande, mas nós podemos sintetizar como se fosse a última fala dos professores, de qual o papel do Estado na construção efetiva da laicidade. Então, eu passo para vocês e depois finalizamos, ok? Pode ser? Quer começar, tu ou Pablo? Não sei. Eu acho que eu comecei já muito, e aí eu queria deixar o professor Paulo mais à vontade. Mas por mim, tanto faz. Eu falo em sequência. Eu falo. Bom, gente, eu acredito o seguinte, o papel do Estado é, primeiramente, não ser paternalista. Acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, se a gente pergunta, a pergunta ela já vem com um problema, quando a gente diz assim, temos um problema social, ou seja, é nosso. O Estado deve fazer o que para resolver? A pergunta já tem um problema, porque a pergunta seria mais adequada se nós disséssemos o que todos nós, inclusive o Estado, devemos todos fazer para resolver. Essa lógica paternalista ela é denunciada por Habermas como um dos grandes problemas das sociedades modernas, porque as sociedades tentam sempre encontrar alguém para resolver o problema, como se não tivessem efetivamente parte nisso. Então, ajustando a resposta para a pergunta, o que todos nós devemos fazer é perceber que todos nós devemos identificar como é que nós estamos posicionados nessas violências. A colega fez, eu acho que é uma mulher, né? Fez o comentário de que na Coreia, nós não estamos na Coreia. A gente não vai encontrar soluções para o mundo todo. Essa lógica universalista, a gente já percebeu que ela não funciona. Então, no Brasil, aqui onde nós estamos, aonde nós estamos localizados nessas violências, nós somos mais aproximados e posicionados com os violentados ou com os violentadores. A gente precisa ver isso, porque é a partir dessa percepção que a gente consegue colaborar com a reorganização, com a mudança. E somos nós, nos alterando em nossas práticas, que o Estado vai ser alterado, porque o Estado é continuamente uma sobreposição de pessoas que saem da sociedade e vão ocupar espaços lá e voltam. Então, não existe esse Estado como uma figura apartada, somos nós. Então, como o Estado deve proceder? O Estado deve atender aquilo que a sociedade perceber que deve fazer, e nossa sociedade está percebendo tudo errado. Então, a gente precisa qualificar esse debate para que a gente possa ver as insuficiências, ver as inefetividades, ver as violências. A partir do momento que a gente vê isso, aí todos, inclusive, sobretudo, os violentados,
tem que participar do debate, apontando qual é a extensão dessa violência. Se eu estou dizendo que é uma violência histórica, secular, desde o início do país, há muito o que ouvir desses povos. E a gente não pode negligenciar isso, selecionando 2, 3, 4 pessoas que estão em posições de poder para dizer o que é que pode ser feito para eles. Eles devem ser chamados. E, ou seja, é um processo complexo, né? De oitiva, de audição, de escuta, absolutamente complexo. Então, penso que esse seria o papel do Estado. O papel do Estado seria atender o que a sociedade vai determinar como processo de mudança e caminhar junto da sociedade e não tutelando essa sociedade, evidenciando as violências e criando condições para que esses atores construam essa nova realidade. Eu acho isso muito importante nesse final. É importante que o Estado não diga como é que a realidade deva ser. O Estado ele deve ouvir esses atores, construir com esses atores, e aí ele vai criar as condições para que essas construções sejam efetivadas. Se a gente vier pedir que o Estado tutele, aí vai ser quem tem o poder da vez construindo. Aí é como a colega falou, se o poder da vez forem os ubandistas, pau nas costas dos cristãos. Se o poder da vez forem os cristãos, pau nas costas dos ubandistas. Aí a gente não resolve, ou seja, a gente não pode decidir a partir da lógica ultrapassada. A gente tem que decidir a partir de uma construção que efetivamente chame todos para participar. Ele finalizar, fazer o último comentário sobre essa questão? Né? Pessoal, queria agradecer bastante o convite da professora Rebeca. Muito obrigado, muito bom ouvir você. Já tinha ouvido você nos seus vídeos do Instagram, inclusive, se tiver alguém na live que não conhece, o Arthur siga, tem uns posicionamentos muito bacanas. Queria agradecer aqui esse espaço muito rico, muito importante, e queria me colocar à disposição para outros momentos como esse. Já quero aproveitar para dizer que eu vou convidar a Rebeca. Rebeca, achei que ia falar um pouquinho mais. Tem uma bagagem muito boa aí de análise do discurso, e eu quero discutir muito isso com ela. E queria agradecer a todos que participaram das perguntas. Eu acho que é isso faz parte da resposta que a colega e o Pedro trouxe. Quanto mais a gente debate essas questões, mais lúcido fica o que é preciso fazer. Né? Então é isso, eu fico grato em participar desse momento. Muito obrigado e um abração aí a todos. Paulo. Arthur, então, a última consideração? Olha, eu acho que o professor Pablo foi perfeito na fala dele, na exposição dele. Como eu também havia dito, só que agora o professor Pablo colocou de uma forma, digamos assim, mais detalhada, mais trabalhada. Esses grupos religiosos que se encontram numa posição de vulnerabilidade, que são afrontados, que são violentados, que são discriminados, eles têm que deixar essa posição passiva, né? Eles têm que parar de ser apenas falados, discutidos, debatidos. Eles que têm que debater, eles que têm que estar no centro da política. É claro que você vai encontrar vários problemas em relação a isso. Você tem um problema de mapeamento de quais são esses grupos, por exemplo, em relação a, como eu disse, em relação a religiões de matriz africana, a gente trata como se fosse um grupo só e, na verdade, são vários os grupos. Então, como é que você identifica isso? Como é que você identifica todos esses grupos? Também existe o problema que eu mencionei também na descrença que eles têm, na descrença que esses grupos têm em relação ao Estado. Então, como é que você chama eles para o Estado se o Estado sempre foi aquele agente propiciador de violência e de discriminação frente a eles? Né? Se quando eles olham o Estado, você tem, na verdade, uma bancada evangélica extremamente forte, coesa e numerosa que bate contra eles. Então, pensar, né, a partir desses problemas, a partir desse contexto, como incluí-los e como fazer com que, de fato, eles tenham voz ativa. Eu acho que a academia, a universidade, pode ser um ponto de partida, como já foi para combater e diminuir tantos atos de intolerância como machismo, homofobia, racismo, que começaram, digamos assim, o seu germe muito na academia, né, muito entre nós, muito em debates como esse. Então, o germe pode começar aqui na academia, como várias iniciativas que o professor Pablo tem, e acabar, digamos assim, contribuindo para uma construção cultural mais rica, menos preconceituosa, que as pessoas se abram mais às diversas religiosidades, não para participar necessariamente dessas religiosidades, mas como o professor Pablo bem colocou, para não atrelar determinadas divindades
a rituais satânicos, etc., o que parte de uma ótica extremamente preconceituosa e colonialista, né? Enfim, ter essa ciência, a sociedade mudar para que, como bem o professor Pablo colocou, se você consegue fazer com que haja um repensamento da sociedade sobre todos esses fatores religiosos, você também consegue influenciar na política, você também vai conseguir influenciar na política. E aqui eu quero só fazer um adendo, eu acho que o Poder Judiciário, como um poder que é capaz de garantir direitos de minorias, direitos de grupos vulneráveis, tem, digamos assim, um papel ainda maior, né? Porque o Poder Judiciário, digamos, não tem que esperar que a maioria da população pense de um determinado modo. O Poder Judiciário ele pode não esperar a maioria da população pensar de um determinado modo e impor não, mas decidir de determinado modo favorável a grupos vulneráveis minoritários. E ele faria isso se, por exemplo, agora na decisão que está para sair no STF, se ele considerasse que esses símbolos religiosos que existem nas repartições públicas, que são símbolos de religiões cristãs, fossem proibidos, né? Eu acho que seria um ganho muito grande que o Poder Judiciário poderia trazer um aceno à diversidade e à pluralidade religiosa, e o Poder Judiciário, justamente por não estar legitimado na maioria da população, conseguiria fazer isso sem esperar essa maioria da população ter esse tipo de pensamento. Tá bom? Bem, essa é a minha fala. Quero também dar mandar um abraço para a Pauline, que foi minha aluna semestre passado, mas vai ser nesse próximo semestre, Pauline, e a Alexandre, a Marcelo, Pedro Henrique, enfim, os outros. Enfim, a todos, né? A todos, e a você, quero agradecer também, Ah, professora. Muito obrigado aí pela bom. oportunidade. É isso, já me estendi muito, né? Gente, eu gostaria de agradecer muito a todos. Um fraterno abraço aos professores Arthur e Pablo, que prontamente aceitaram o meu convite. Eu acho que esse é realmente o espaço que nós temos para dialogar, para colocar essas questões. E foi uma fala muito rica. Para mim, particularmente, foi uma fala muito rica. Eu aprendi muito com vocês e eu agradeço muito por esse aprendizado. E para deixar aqui, já fazer uma propaganda, eu gostaria de compartilhar a nossa próxima atividade, que vai ser no dia 20, às 19 horas, que é justamente racismo e cárcere. Nós teremos o professor Eloy Mori Fernandes e Patrícia Oliveira dialogando conosco. E, basicamente, é isso. Vai ser realmente direito penal, como o Muniz aqui está colocando, né? Vai ser direito penal. Não apenas direito penal, nós teremos também direito penal, alguma coisa semelhante a isso, no dia 25, segurança pública em períodos de pandemia, né, Covid-19. Nós temos uma agenda bastante movimentada. Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a presença, agradecer a disponibilidade, e vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, queridos. Obrigada de verdade. Tchau, tchau. Muito obrigado, Rebeca. Tchau, pessoal. E